oposto daquilo que Cristo nos pede. Nós vivemos mais ao lado de Satanás do que de Deus. E nós, muitas vezes, nos dizemos cristãos. Então, que tipo de sociedade eu quero se eu mesmo assumo a identidade da sociedade que está aí fora? Eu sou chamado a ter um propósito diferente, uma vida diferente. E aí, essa cultura que nós vivemos, que grita a nós pelo seu próprio propósito em si, que é o materialismo, o individualismo, né? A gente deve negar isso e viver uma comunhão diária, um relacionamento potencial com o Senhor. Qual a identidade que nós estamos levando na nossa vida? Ligada ao que você e ao que nós fazemos. Muitas vezes a sociedade ela nos pressiona, é ou não é? Nos pressiona a casar, pressiona a ter carro, pressiona a ter dinheiro, pressiona a ter isso, pressiona a ter aquilo. E nos tempos atuais ainda é pior, nas épocas de comunicação. Porque as pessoas olham umas para as outras, mas vem assim, olha, a pessoa está progredindo, mas eu não estou. Então fica naquela ansiedade e fica olhando o gramado um do outro. Então a sociedade ela nos exige muito. Não estou dizendo que você não tem que batalhar pela sua vida. Eu estou dizendo que a sociedade ela impõe questões que muitas vezes não são cristãos ou te tira de realmente fixar no foco que é o Senhor Jesus. Então, continuando, qual que é o resultado disso, da sociedade pedir que você crie as coisas a todo tempo, que você tenha uma identidade ligada 24 horas por dia, seja na comunicação, seja o que for, por pressões, por conquistas, por você ter, por você ganhar, por você ser rico, ou por alguma coisa nesse sentido. Qual é o resultado disso? Não sei vocês, mas alguns resultados que eu sinto é o esgotamento, é o vazio. A gente quer buscar fora o que a gente encontra só em Deus. E a busca constante por aceitação. A gente quer que os outros nos aceitem, né? A gente procura que o fulano me aceite, o outro me aceite. E entra numa certa dependência afetiva que a gente não se sente bem estando sozinho. A gente não se ama e não se valoriza também. E aí é o processo que a gente acaba até se rejeitando. Com várias situações que acontecem no dia a dia. Agora, uma verdade que eu digo para vocês. O chamado de Deus. O chamado é de Deus. Você já parou para se perguntar qual é o chamado de Deus para você? E isso entra dentro da questão do princípio do propósito eterno, né? Porque hoje nós vivemos numa situação, não vou entrar nesse mérito de ansiedade, essas coisas, mas nós devemos buscar a esperança. Qual que é a esperança? Qual que é a verdadeira esperança? Se não Jesus, né? O nosso propósito eterno é a salvação. E como nós vimos, nem é ganhar, é se manter. E como nós vamos nos manter? Se nós não alimentamos a nossa vida espiritual. A gente foge da Bíblia, foge da oração. Bom, o propósito é declarado e não criado. Sabia? O propósito é declarado, não é criado. Deus não criou o propósito em si. Entende? Entre aspas, tá? Qual que é o propósito que nós vivemos na nossa vida? A salvação. Mas esse propósito ele tem que ser decidido por nós. Se você não decidir ir para os pés de Cristo, Cristo não vai te forçar. Ele vai respeitar a sua liberdade individual. Mas talvez seja tarde a decisão. Deixar para a última hora é muito arriscado. A gente não sabe. A gente não sabe os segundos que nós temos em nossa vida. Então, como nós falamos aqui em Efésios capítulo 1, versículo 4, 5 e 11,
Nós fomos escolhidos antes da criação do mundo. Nós fomos escolhidos antes da criação do mundo. Deus já sabia de tudo que ia ser e que ia acontecer durante o mundo aqui, durante a estadia de Adão e Eva. Deus já sabia de tudo. Mas mesmo assim, Ele resolveu nos criar, nos amar e está hoje cuidando de nós. Então, nós fomos predestinados para sermos filhos de Deus. Então, predestinados. Nós não estamos obrigados. Você pode desistir. Você pode não querer. Deus vai te deixar com liberdade. Igual Lúcifer. Lúcifer estava com Deus. Era um anjo belíssimo, estava à presença de Deus. Mas na liberdade ele decidiu o quê? Sair fora da presença de Deus. Né? E já sabemos a consequência que trouxe a ele. A sua esperança deve estar conectada ao Senhor. Muitas vezes nossa esperança é conectada ao Instagram, conectada ao Facebook, né? Conectada às redes de comunicação, que já é provado que as telas provocam cada vez mais distúrbios mentais, como ansiedade e outros transtornos. E nós focamos a nossa esperança em coisas passageiras. Né? Você sabe até quando você vai ter sua casa para morar? Você sabe até quando você vai ter o seu carro? Vai ter uma escola para estudar? Pode estourar uma guerra aqui, como já aconteceu em outros países, e de repente a gente não vai ter mais nem igreja para congregar, nem nada. Hoje nós estamos confortáveis na nossa fé. Mas se isso acontecesse aqui? Como nós tomaríamos essa experiência para nós? Como seria? Desespero, frustração, ficar com raiva de Deus, ir contra Deus? Precisamos refletir na profundeza desse assunto. Ir bem mais profundo e mergulhar. E saber que Deus é Pai. E Ele não castiga os seus filhos. Nós produzimos o nosso próprio castigo. Vocês já viram que o pai, ele não maltrata o seu filho. E quando ele tem que corrigir o seu filho, ele não corrige de maldade. Ele não vai pegar um chinelo ou uma vara, como antigamente, eu passei por essa época, hoje não pode dar mais, né, uma palmada. Mas o pai, ele corrige o filho por quê que ele corrige o seu filho? Porque ele ama. E o filho, muitas vezes, não entende a correção do pai, porque ele acha que o pai está sendo ruim. Mas o pai está vendo lá na frente, a mãe está vendo lá na frente o que vai acontecer. E o filho não pensa, não percebe. Por quê? Ele não tem maturidade ainda para entender e compreender. Nós somos como crianças. Nós não temos maturidade o suficiente para entender a bondade e a eternidade do Pai. Mas quando nós aprendermos um pouco daquilo que Deus tem para cada um de nós, nós não abandonaríamos em momento algum os pés de Cristo. Meus irmãos, eu digo para vocês o seguinte: nós não podemos nos basear no quão bom nós somos. Às vezes nós queremos dizer assim, eu sou bom. Não é? E a palavra de Deus diz, só existe um que é bom. E é Deus. Não existe mais ninguém que é bom. Muitas vezes nós temos uma certa vaidade e egoísmo que leva a gente para cima, e isso é a mesma coisa que nos derruba. Satanás, ele achou que ele era maravilhoso, que ele poderia ser melhor que Deus. E ele era o bonzão. Mas o que aconteceu com ele? Então, muitas vezes, o que nos derruba não é a nossa fraqueza. Eu escutei essa frase e eu guardei. O que derruba não é a nossa fraqueza, mas sim a nossa força. O que derrubou Pedro? Foi a força ou a fraqueza dele? Foi a força. Então, nós devemos ter cuidado com o que nós temos de força. Porque é aí que entra o egoísmo. É aí que entra a falta de humildade, muitas vezes. E é aí que a gente vai perecer. Entende? Então, irmãos,
nós precisamos entender que, independente do que seja, nós devemos depender totalmente e exclusivamente de Deus. Se Sansão tivesse confiado totalmente em Deus e não na sua força, ele não teria perecido. Mas ele confiou. E aí, vocês sabem, cortou-se os cabelos e ele perdeu a força. Claro que o cabelo, ele é um símbolo. A força dele estava em Deus. Na hora que ele descobriu que a força estava em Deus e não estava no cabelo, ele recuperou a força. Então, irmãos, a nossa força não está dentro de nós. A nossa força está quando a gente está conectado à videira. Desligado da videira, a gente morre e a gente perece. Mas ligado, a gente rejuvenesce. As pessoas hoje procuram várias coisas, para rejuvenescer. Mas a única coisa que pode fazer realmente rejuvenescer e eternamente é a salvação em Cristo Jesus, é a busca e a adoração ao Senhor. Nada é melhor do que uma consciência limpa e tranquila. Tem gente que pode ter dinheiro à vontade, mas às vezes não tem a consciência limpa e tranquila. É melhor uma consciência tranquila do que muito dinheiro no bolso. Tem muitas pessoas que têm dinheiro no bolso e têm a consciência tranquila porque trabalha bem e faz a vontade do Senhor e Deus abençoa. Temos exemplos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nada no que temos no mundo é maior do que Deus em nossa vida. Nada. Irmãos, Deus tem um propósito muito grande para nós. E não nos destinou a sermos servos inúteis. Deus não destinou isso para nós. Deus não destinou que nós sejamos servos que só ficam sentados e não praticam a obra dele. Deus não criou a gente para ser preguiçoso. Deus criou a gente para trabalhar mesmo. Deus criou a gente para fazer e acontecer, mas com Ele, não sem Ele. Quando nós saímos da vontade do Senhor, as coisas vão perecendo. Se Deus não está em primeiro lugar na nossa vida, nós vamos perecer. E aí, aqui na mensagem aos jovens, página 38, diz assim: Deus tem um propósito em enviar-vos ao mundo, não vos destinou a serdes inúteis. Ele tem para vós um desígnio a ser cumprido. Amém? E isso não é só para jovens, não. Está no livro Mensagem, mas é para todos nós. Porque quem está com o Senhor Jesus tem que ter uma alma jovem. Então, um propósito nosso é de envio. Quando nós somos batizados, o que acontece ali? Você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ali você é enviado para trazer mais pessoas para Cristo. Sabia disso? Todo batismo é isso. É um envio, é um chamado. E que te chama a cumprir um desígnio aqui na terra. Não importa se você vai ser um pregador, se você vai cuidar da limpeza da igreja, se você vai ter outros afazeres. Nenhum dom dentro da igreja ou no mundo é excluído da graça de Deus. Todas as pessoas têm o seu propósito. Tem pessoas que elas são aptas na oração, tem pessoas que são aptas na pregação, e cada um tem o seu espaço na igreja do Senhor. E por isso que quando um dedo machuca, todo o corpo sente. Amém? Meus irmãos, eu quero deixar mais uma mensagem para você. Que você convide um amigo para amanhã. Que você traga mais uma pessoa para amanhã. Se você gostou da mensagem, se você conhece alguém, se você sabe que as pessoas precisam de uma mensagem de esperança, precisam de um propósito para o futuro, venha na igreja, traga essa pessoa, para que ela possa entender que aqui, aos pés de Cristo, é o melhor lugar para se estar. Não tem outro lugar. Estar aos pés de Cristo é a melhor coisa. Nós somos todos família, família de Deus, família em Cristo Jesus. Nós te esperamos, nós aguardamos você. Você será muito bem acolhido em nome de Jesus. Quero convidar aqui para
a mensagem. Um dia, todo joelho se dobrará perante o Senhor. Que possamos estar dobrando os joelhos agora, né? Não deixar para o último momento. Que possamos estar adorando o Senhor em espírito e em verdade a cada instante. Ricos e pobres, plebeus e nobres, diante do trono de Deus. Salvos, perdidos, santos, remidos, a face verão de Deus e se Rei de joelhos virão, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor. Ele é o amor de Deus. Montanhas e mares, seu nome irão louvar. Maravilhoso, amigo bondoso, para sempre irá reinar e se renderão. Rei de joelhos irão, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor. Ele é o amor de Deus. A luz do mundo é Jesus. Venceu lá na cruz e se erguerão. Rei de joelhos virão, perfeito amor, pois eu amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você a ficar em pé, para a gente fazer a oração. Santo, bondoso e querido Deus, Senhor, estamos num tempo de esperança. Enquanto o mundo, Senhor, prega
tristeza, dificuldades, tristezas que muitas vezes nos corroem, nós, Senhor, sabemos que o Senhor é o Deus da esperança. Nós sabemos que a cada dia o Senhor cuida dos seus servos e o Senhor não tem nos abandonado. Quantas vezes nós podemos testemunhar as grandes bênçãos que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Pai, não nos desampare jamais. E assim como nós, nessa pregação, entendemos que somos predestinados à salvação, condicionados a viver uma fé obediente a Ti, Senhor, que o Senhor venha nos conduzir a Canaã celestial. Que o Senhor venha abençoar a cada um de nós com o dom do Seu Santo Espírito, possamos ser renovados com o ardor missionário, com as bênçãos do Senhor, e possamos, Senhor, abreviar a Sua volta. Derrama Tuas bênçãos sobre nós, nos leve, Senhor, em paz até a nossa casa, e que nós possamos anunciar essa mensagem que aqui foi proferida. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, e que mais pessoas, Senhor, venham participar desta comunhão, essa comunhão espiritual em comunidade. Derrama Tuas bênçãos sobre nós, Pai. Derrama Sua bênção sobre todos os que não puderam vir aqui hoje. E eu sei que o Senhor está cuidando de cada uma delas. Derrama Tuas bênçãos sobre nós, é o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Som.